Olá, nós somos o grupo 8 e nós vamos apresentar o trabalho de contabilidade aplicada a micro e pequeno empreendimento. Bom, o nosso grupo, por algumas dificuldades de colher dados de empresas reais e até mesmo pelo período que a gente está vivendo de sair atrás de alguma coisa, a gente acabou criando uma empresa, né? E a nossa empresa se chama Vest UNB. Eu sou o João Vitor e vou começar a detalhar um pouco do que seria a empresa e o contexto dela. Bom, primeiro a gente trouxe algumas características de MEI, porque é mais ou menos pelo faturamento que a gente pensou para a empresa, era onde ela se encaixaria melhor. E aí a gente trouxe algumas características do MEI, que são, por exemplo, só pode ter um único sócio, o faturamento anual é de 81 mil e o mensal no máximo de 6.750. O MEI pode ter no máximo um empregado que receba um salário mínimo ou piso salarial da categoria, que também tem essa opção, né? E tem a vantagem também dos impostos serem todos unificados, né? E acaba sendo um menor valor e sendo mais vantajoso também para a empresa. O enquadramento nas atividades permitidas pelo Simples Nacional se refere a ter listada, né, as atividades que o MEI pode realizar. No caso, a nossa empresa chama Vest UNB, como eu já disse, e ela foi criada por nós, né, para o trabalho. A nossa empresa atua no ramo de roupas e acessórios femininos, né, e a fundação a gente colocou como uma fundação em junho de 2020, esse ano, então, ela teria pouco tempo de atuação. O local que a gente escolheu é Taguatinga, DF, que é uma cidade satélite, né, e uma cidade conhecida também pelo grande comércio de roupa, inclusive. Aí a nossa empresa se encaixaria como MEI. O faturamento médio mensal que a gente calculou para ela seria de R$ 6.000. E também, para melhor efeito de estudo, a gente considerou que a empresa atuaria na informalidade. Como já dito, é do ramo de comércio de roupas e acessórios. Aí a gente colocou como, se ela atuasse na formalidade, o KNAI principal dela a gente pensou que seria o 4781, né? Que seria sobre comércio de artigos de vestuário e acessório. E a gente colocaria também dois KNAIs secundários, que seria o de locador de objetos de vestuário, joias e acessórios, e de reparador de artigos e acessórios do vestuário independente. A nossa metodologia, como nós criamos a empresa, então não teve um estudo, uma coleta de dados, assim, foi mais estimativa e média que a gente fez. Os preços das roupas foram calculados com base em uma média geral do ramo, né? Uma estimativa geral das lojas que comercializam o mesmo tipo de produto que a gente se propôs. O aluguel foi baseado com estimativa no preço cobrado para o comércio na região, né? Na região assim, de Taguatinga, a gente calculou o preço médio estimado do aluguel. E o período, a gente escolheu um período trimestral, para ter uma análise melhor assim, até porque a empresa não teria muito tempo de atuação, a gente escolheu os últimos meses, que seria agosto, setembro e outubro desse ano. Consideramos também que o funcionário da empresa moraria na cidade de Ceilândia e gastaria em torno de R$ 11 por dia de transporte, que seria mais ou menos o valor de metrô de ida e volta. E a parte que a gente considerou a empresa na informalidade para melhor efeito de comparação. Olá, eu sou a Daniele. Vou falar um pouco agora sobre os resultados dos cálculos que a gente fez. Bom, é apresentado os itens que seriam compondo alguns dos itens principais que fazem parte da empresa. São blusas, shorts, alguns tipos de roupas voltados para o público feminino. E é apresentado também os custos fixos e os variáveis. Esses são os custos unitários de cada peça.
Tá. Os custos unitários de cada peça são apresentados com base também em consultas feitas de mercado, né? E as despesas fixas de cada uma, que foram mais especificados nesses slides, com aluguel de 700 por mês, site, gastos com internet, água e luz, despesas salário pro labore e os tributos da DAS mensal do mês. E as despesas variáveis com gastos com embalagens e materiais. As despesas fixas do DAS, o Prolabore e o salário foram delimitadas para o labore mensal de 1.500 com uma funcionária. E esse é o cálculo da folha de pagamento, como seria ela na formalidade, calculando os proventos com o valor de salário mínimo, descontando INSS, Vale Transporte, e os encargos mensais do empregador, como FGTS, INSS patronal de 3% por mês, e o restante do Vale Transporte, e feitas também as provisões mensais. O gasto mensal estimado com a formalidade seria de 1.564. Nesse quadro acima tem a descrição do que estaria composto os tributos do DAS mensal do mês, que seria R$ 1 de ICMS e o INSS de 5% do salário mínimo, totalizando R$ 53,25 na guia. Para a elaboração do preço de venda e o markup, o preço de venda ideal é aquele que cobre todas as despesas e sobra o lucro. E o markup ele representa o fator multiplicador que é acrescido ao custo da mercadoria, considerando as despesas variáveis, despesas fixas e uma margem de lucro. A margem de lucro estimada no negócio seria de 30%. E a fórmula é a custo unitário, do preço de venda, é de custo unitário sobre o markup. E aí foi considerado a porcentagem das despesas variáveis de 2%, as despesas fixas 39% e a margem de lucro de 30%, feito em cada aplicação desses produtos principais, que aí foi determinado o preço de venda ideal que cobriria todos os custos do negócio. E a média, o preço médio é de R$ 87,35. O ponto de equilíbrio e a margem de contribuição. A margem de contribuição é a diferença, né, entre o preço de venda e os gastos variáveis. Então, cada preço de venda determinado de acordo com o cálculo feito do preço de venda ideal, menos os gastos variáveis unitários, que é o custo da peça, junto com os gastos variáveis de cada produto, que, fazendo a subtração do preço menos os gastos, dá a margem de contribuição unitária de cada produto também, a gente fez detalhadamente. O índice de margem de contribuição é a margem de contribuição unitária sobre o preço de venda total, que mostra a porcentagem de margem de contribuição dentro do preço de venda, que no caso é a média da margem de contribuição de 54% e o índice de margem de contribuição de 62%, em cima do preço médio de R$ 87,00. O ponto de equilíbrio foi feito em quantidade e também em reais. O ponto de equilíbrio em quantidade foi feito de acordo com os custos fixos dividido pela margem de contribuição unitária, que a gente também quis colocar sobre cada produto, sobre cada item, para especificar a quantidade de que cada produto deveria ser vendido para que fosse coberto os custos fixos totais. Considerando que fossem vendidos todas, pelo menos uma de cada unidade dos itens, por exemplo, 13 blusas, 12 shorts, e assim em diante. E o ponto de equilíbrio em reais, que é pegando esse ponto de equilíbrio em quantidade unitária, multiplicando pelo preço de venda unitária de cada produto. E o ponto de equilíbrio total, considerando no geral, é de 6.470, onde a empresa consegue se manter pagando seus custos fixos e, a partir daí, gerar lucro. Aí a gente fez a comparação das obrigações trabalhistas também, que é na informalidade, como ela estaria atuando, para a formalidade. Com a funcionária, se a pessoa pagando de forma informal,
só o salário mínimo de R$ 1.045 e mais os R$ 242 de transporte total teria um custo mensal de R$ 1.287. Já no formal, assinando a carteira, né, o MEI, contratando mesmo a funcionária, teria o desconto de INSS de 7,5% e o vale transporte de 6% sobre o salário mínimo. E também como encargos para o MEI, de FGTS de 8% e INSS patronal, e somando a diferença do vale transporte, que daria, então, um custo total mensal um pouco mais elevado do que no informal por conta dos encargos, R$ 1.339. A demonstração do resultado do exercício também fizemos baseado na parte da informalidade e da formalidade, né? Tem a projeção de vendas, que a gente fez considerando os meses de funcionamento, já a DRE é trimestral, então considerando os meses de agosto, setembro e outubro, com preço de venda unitário e quantidades vendidas, que nesse trimestre desses 3 meses daria uma quantidade de R$ 19.653 de receita, que a gente colocou para as DREs, receita bruta de venda, menos os custos variáveis, daria uma margem de contribuição também iguais, de R$ 19.053,95, tirando as despesas fixas que teria uma diferença. O aluguel permaneceria o mesmo, site, os gastos. A diferença seria a diferença de salários, que teve um custo maior na formalidade, e a guia mensal dos tributos na DAS do MEI, que é o ICMS e o INSS. Então, totalizando uma diferença no lucro líquido de R$ 316,50. Olá, pessoal, eu sou Heloísa e eu vou dar continuidade aqui na apresentação do nosso trabalho, concluindo todos esses dados que a gente informou aí. Então, como foi dito, a gente analisou a empresa fictícia, que se enquadra na categoria MEI, mas, no entanto, ela atua na informalidade. E como a colega acabou de falar, o lucro líquido, a diferença apenas foi de R$ 316,50. Então, dá para perceber que não é vantajoso continuar na informalidade, né? Porque perde todos os benefícios que uma MEI tem e por uma diferença muito pouca, que acaba não tendo direito ao auxílio caso tenha problemas de saúde, aposentadoria, né? Então, o MEI, como ele é enquadrado no Simples Nacional, ele ficará isento dos tributos federais, né? E também acaba perdendo as taxas mais baixas dos bancos também para fazer os empréstimos. Além disso, pode voltar o slide. Além disso, ela acaba não conseguindo organizar a sua gestão, não separando os seus gastos com os gastos da empresa. Acaba confundindo o patrimônio próprio com o patrimônio da empresa, o que isso é ruim, porque não consegue acompanhar os resultados de forma efetiva e, com isso, não investe em mais produtos nem consegue expandir os lucros. Então, depois de toda essa apresentação dos dados, a gente concluiu que não é bom para essa empresa ela atuar na informalidade, porque é uma diferença muito pouca e ela perde muitos benefícios a longo prazo, né? E ela não consegue gerir muito bem as suas vendas, fazer uma boa gestão e conseguir pensar no longo prazo. Agora também eu trouxe um dado recente, né? Já que a gente colocou que a nossa empresa ela abriu no meio da pandemia, em junho, eu trouxe uma reportagem que fala que a pandemia provocou uma perda generalizada de postos de trabalho no trimestre encerrado em junho, mas os mais impactados ainda são os trabalhadores informais. Então, o que a gente pode concluir com isso também? Que no meio de uma pandemia dessa, quem não atua na formalidade acabou sendo mais prejudicado, porque não pôde entrar nos programas do governo de incentivo a empréstimos com taxas mais baixas, né?
Então, isso e além de outros benefícios que o empresário perde quando ele não atua na formalidade. É isso, o nosso trabalho, e obrigada a todos.